Bem-vindo a outro Escola Bíblica. É um prazer enorme estarmos na sua companhia. Estamos mesmo a chegar ao final do livro de Apocalipse. Esta será a penúltima Escola Bíblica, por isso desafio a ficar connosco até ao fim. Hoje vamos falar sobre Babilónia. Já falámos um pouquinho sobre ela ao longo de toda esta série da Escola Bíblica, mas hoje vamos olhar, eu diria, com mais atenção para esta prostituta de Babilónia. Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estares connosco. É um prazer estar contigo e com os telespectadores. Começo por perguntar-te precisamente qual foi o sumário que tu escolheste para nós hoje. Sim, o sumário é: a prostituta da Babilónia e a besta escravada simbolizam os poderes religiosos e políticos que se oporão a Deus no tempo do fim. Vamos então ver o versículo que serve de base à aula de hoje. Encontra-se em Apocalipse, claro está, no capítulo 17, e vamos ler, portanto, o versículo 1. Diz o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Paulo, é verdade que tu, na introdução, já deste, eu diria, um vislumbre de do que é esta Babilónia, o que é esta prostituta, mas eu pedia-te que, de uma forma mais profunda, nos pudesse explicar do que é que este símbolo significa. Portanto, qual é que significa o símbolo da prostituta da Babilónia? Para já começar pela cronologia. Este símbolo aparece no capítulo 17 e a cronologia do capítulo 17 implica que é uma entidade histórica que surge, ou que existe, desde o tempo de João até à segunda vinda. Portanto, esta entidade, a prostituta da Babilónia, o referente histórico objetivo dela, é uma entidade histórica que existe desde o tempo de João até à segunda vinda. E a proposta que eu faço é que se trata de Roma. Porquê? Primeiro, há 5 argumentos que nós podemos apresentar. Primeiro argumento: Babilónia, diz-nos o texto, é uma grande cidade, Apocalipse 17, 18, que está situada sobre 7 montanhas ou sobre 7 colinas. A palavra grega oré pode ter os dois significados, montanhas ou colinas. E é o que nos diz Apocalipse 17, 9. Ora, Roma é a grande cidade das 7 colinas do tempo de João. Não havia outra. Segundo argumento: o texto de Apocalipse 17, 18 diz assim: E a mulher que tu viste é a grande cidade que detém a realeza sobre os reis da terra. Ora, no tempo de João, a grande cidade que dominava sobre os reis da terra era Roma, Roma Imperial. O terceiro argumento: a mulher, que é uma grande cidade, como diz Apocalipse 17, 18, está sentada sobre uma besta escarlate. É o que diz Apocalipse 17, 3. Ora, a besta é o símbolo do império. Vamos ver isso mais à frente, com mais pormenor. Portanto, no tempo de João, uma grande cidade que dominava um grande império era, mais uma vez, a cidade de Roma. Quarto argumento: no judaísmo do tempo de João, era comum usar-se o nome Babilónia como um nome de código para designar Roma. Porquê? Porque tanto Babilónia, a antiga Babilónia, como o Império de Roma, tinham destruído o templo judeu, tinham destruído a cidade de Jerusalém, tinham maltratado o povo de Deus daquele tempo. Era uma segunda Babilónia. Era uma segunda Babilónia. E, portanto, eles usavam Babilónia como um nome críptico para designar Roma. Nós vemos isso, por exemplo, no Apocalipse de Baruque, nos oráculos sibilinos, no segundo livro de Esdras e em diversas passagens rabínicas. Esse é o quarto argumento. O quinto argumento e último é que também o cristianismo apostólico e pós-apostólico usava também o termo Babilónia para designar Roma. Era um nome de código para falar de Roma. Por exemplo, nós vemos isso no Evangelho, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13. E vemos também em Eusébio, na sua história eclesiástica, e em Tertuliano, na obra Adversus Marcionem, que são obras do cristianismo pós-apostólico. Portanto, nós podemos concluir que a prostituta de Babilónia é Roma. Roma pagã, mas também Roma papal. Porque existia no tempo de João e existirá até à segunda vinda de Jesus. Que é Roma pagã é natural porque é contemporânea de João. Mas Roma papal porquê? Porquê é que nós dizemos que é Roma papal? Ou porquê é que eu digo? Pelos seguintes argumentos. 2 argumentos. Primeiro, há uma oposição simbólica estrutural entre a mulher de Apocalipse 12 e a mulher de Apocalipse 17. A mulher de Apocalipse 12, todos os intérpretes do Apocalipse concordam, representa a verdadeira Igreja de Deus de todos os tempos. Ora, se ela só põe simbolicamente nos seus pormenores de descrição à mulher de Apocalipse 17, isso significa que a mulher de Apocalipse 17 representa uma igreja apostatada, uma igreja que abandonou a sua relação com o Deus Criador e que persegue a outra. Portanto, Babilónia deve ser a sede de uma igreja apóstata.
E se é uma cidade sede de uma igreja apóstata, então só pode ser Roma, e essa igreja é a Igreja Romana. Portanto, houve, de facto, na história, uma transição histórica entre Roma pagã e Roma papal. Os Estados Pontifícios foram sendo paulatinamente criados, e em 754 o rei Pepino dos Francos concedeu a cidade de Roma e a sua zona circundante ao Papa como legado papal, e foi aí que nasceram os Estados Pontifícios, que só vão terminar em 1870, com a conquista dos Estados Pontifícios pelos exércitos da Itália livre. Portanto, vês que há um período de 1000 anos em que Roma está sob o domínio do Papa e é administrada pelo Papa. Depois Acaba por ser um governo político-religioso. Exatamente. Depois de 1870, o Papa fica confinado à cidade do Vaticano, mas com o Tratado de Latrão, em 1929, há um reconhecimento da parte do Estado italiano de que o Vaticano é um Estado independente, gerido pelo Papa. Se mantém até hoje, não é? Se mantém até hoje, no centro da cidade de Roma. Portanto, esse é o primeiro argumento para mostrar que Roma, a prostituta de Babilónia não é apenas Roma pagã, mas é também Roma papal. O segundo argumento é o facto de existirem traços comuns na descrição da Roma papal, da Roma pagã e da Roma papal. Ou seja, os traços que são atribuídos à prostituta da Babilónia no capítulo 17 podem ser interpretados como aplicantes a Roma pagã e também a Roma papal, os mesmos traços. O que significa que tem que haver uma ligação muito forte entre ambas. Exatamente. E eu vou dizer rapidamente quais são os traços. Não vou explorar nem desenvolver, mas vou citar. O primeiro traço é a promoção de idolatria. O segundo é a perseguição ao povo de Deus. O terceiro é a dominação política sobre o império e sobre os reis da terra. O quarto é a extensão mundial da sua influência política ou religiosa. O 5 é o amplo poder económico e financeiro. E o sexto é a geração de filhas que também são prostitutas. Tanto Roma pagã como Roma papal são descritas no Apocalipse 17 como tendo estes traços, e estes traços aplicam-se tanto a uma como a outra, o que mostra que Babilónia, a grande cidade de Babilónia, prostituta do Apocalipse 17, não é apenas Roma pagã, mas é também Roma papal. Bem, eu não sei se é exigir muito, Paulo, mas aparece aqui, portanto, em Apocalipse 17, esta besta escarlate que tem sete cabeças e também 10 chifres. Sim. Eu percebo que talvez com o tempo que nós temos para a aula de hoje possa ser escasso para esmiuçarmos todo este assunto, mas peço-te, pelo menos naquilo que for possível, tu nos possas explicar que besta de escarlate é esta e que 7 cabeças são estas. Sim, primeiro vamos ver o que é que simboliza a besta de escarlate. Mais uma vez, na cronologia, simboliza necessariamente uma entidade histórica que existe desde o tempo de João até à segunda vinda. Mas é um símbolo com profundidade histórica, ou seja, a besta tem um percurso histórico, é designado no texto que ela não é, subirá do abismo e irá à perdição, portanto tem um percurso histórico profundo, incluído no próprio símbolo, e nós vemos isso em Apocalipse 17:8. E depois também tem 7 cabeças que têm uma sucessão histórica. 5 caíram, a sexta a sétima ainda não é vinda, e está em Apocalipse 17:10. Portanto, esta besta escarlate é uma entidade que existia no tempo de João, que vai continuar a existir até ao tempo do fim, mas que já tinha uma história antes do tempo de João. Identificação. Eu digo, e há outros autores que dizem também, que esta besta escarlate representa o império multiétnico transnacional que se manifestou ao longo da história do povo de Deus, sendo as 7 cabeças dessa besta símbolos dos 7 impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da sua história. E nós temos 2 argumentos para mostrar isso. Primeiro argumento. Dado que a besta escarlate é uma composição efetuada a partir das características das bestas de Daniel 7, e nós podíamos provar isso se tivéssemos tempo, e dado que cada uma destas bestas de Daniel 7 simboliza um reino ou um império, como diz Daniel 7, 23 e 24, então a besta escarlate deve representar também um império transnacional que assumiu, ao longo da história, diversas manifestações concretas representadas pelas 7 cabeças diferentes. Ok? Esse é o primeiro argumento, que mostra que a besta escarlate é um império transnacional e transétnico. O segundo argumento é o paralelo que se pode estabelecer entre o símbolo muitas águas, de Apocalipse 17:1, e o símbolo da besta, de Apocalipse 17:3 e de Apocalipse 17:7. Ou seja, é que tanto num caso como no outro, a mulher prostituta está sentada sobre elas. Está sentada sobre as águas e está sentada sobre a besta escarlate.
O que significa que, dado como o símbolo das águas, como diz Apocalipse 17:15, significa povos, multidões, nações e línguas, então a besta, que é equivalente ao símbolo das águas, também deve significar povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, devemos concluir que a besta é um império, é o símbolo do império multinacional e multiétnico que assumiu ao longo da história diversas manifestações concretas simbolizadas pelas suas cabeças. E que já sabemos que essas cabeças significam 7 impérios. Que impérios são esses? Sim. As 7 cabeças são 7 reinos ou 7 impérios. E podemos apresentar 2 argumentos para mostrar isso. O primeiro argumento é que quando se fala de 7... o texto fala de 7 reis. Portanto, as 7 cabeças são 7 reis. Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Mas Daniel 7 é uma fonte de Apocalipse 17. Há uma influência literária entre os 2 textos. E complementar até. E complementar. Ora, em Daniel, os reis são reinos. Por exemplo, em Daniel 2, Nabucodonosor é considerado como o rei que representa o Império Babilónico, mas depois os outros são os reinos que vêm a seguir a ele. Em Daniel 7:17 fala-se de reis. Os sete animais de Daniel 7 são referidos em Daniel 7:17 como 7 reis, mas depois em Daniel 7:23 diz que o quarto animal é um reino. Portanto, nós vemos que em Daniel reis e reinos são conceitos intermutáveis, podem substituir um ao outro. Ora, se Daniel 7 foi importante na concepção da Apocalipse 17, das imagens da Apocalipse 17, então, e em Daniel 7, reis e reinos é a mesma coisa, então em Apocalipse 17, os 7 reis também serão 7 reinos ou 7 impérios. Este é o primeiro argumento. O segundo argumento que mostra que as 7 cabeças são também 7 reinos ou impérios é que é dito em Apocalipse 17:11 que a besta é ela mesma um 8º rei. Ora, se a besta, como nós vimos, é um império, pois é promutável com o símbolo das águas, que são símbolos de nações, em Apocalipse 17:15, então o 8º rei é também um 8º império, porque o texto diz que a besta é ela mesma um 8º rei. Ora, isso implica que todas as cabeças e todos os reis, portanto, as 7 cabeças que representam 7 reis, são também impérios. Estes são os 2 argumentos que se podem mostrar que as 7 cabeças da besta de escarvado da Apocalipse 17 são 7 impérios. Agora, eu gostava de projetar um gráfico para tornar mais claro isto. Quando é que nós vamos começar a contar os impérios? Nós contamos os 7 impérios a partir do tempo de João, do 6º rei, ou do 6º da cabeça, que é contemporâneo do tempo de João, como está ali, Roma. Roma é o império que existe, é a cabeça que é, segundo Apocalipse 17:10. Porquê é que eu digo que é Roma? Porque esta designação de que uma cabeça faz parte da explicação da profecia. Ora, tem que ser contemporâneo de João. Exatamente, senão João não entendia a explicação. Portanto, tem que ser contemporâneo de João. Ora, se o 6º rei ou a 6ª cabeça é contemporâneo de João, é o Império de Roma. Então, isso significa que os 5 impérios anteriores que dominaram a cena geopolítica durante a história do povo de Deus são, começando do primeiro, o Egito, depois a Assíria, depois Babilónia, depois Medo-Pérsia e o 5º, Grécia-Macedónia. Depois há o 6º, que é Roma, que é do tempo de João, é a cabeça que é. Os 5 anteriores são as 5 cabeças que já caíram, como diz Apocalipse 17:10, e, portanto, fica claro que esta sucessão de impérios é tal como está aqui no gráfico. Ora, o 6º é o Império de Roma, significa, então, como é que podemos interpretar qual é o 7º? Como é que podemos identificar o 7º? É necessariamente o império que sucedeu a Roma na Europa até o início do tempo do fim, ou seja, até 1798. Ora, o único império que sucedeu ao Império Romano, que também era romano, e que subsistiu até passando o tempo até à chegada do tempo do fim, em 1798, é o Sacro Império Romano Germânico, que foi fundado em 800 da nossa era por Carlos Magno e que terminou em 1806 por ultimato de Napoleão ao Imperador Romano, do Sacro Império Romano de então. Ora, este Sacro Império Romano é a continuação de Roma sob outra forma. E o que está de acordo com Daniel 2 e Daniel 7, em que o último império é o Império de Roma. Portanto, é o prosseguimento de Roma sob outra forma que estabelece a 7ª cabeça, que é a cabeça que ainda não é vinda no tempo de João, estando João no tempo do Império Romano.
Sendo que encontramos também apoio em Daniel, precisamente para os impérios anteriores, desde Babilónia, não é? Exatamente. Portanto, eles são coincidentes com o que relata Daniel. Agora, sendo que aparece realmente ali, já no gráfico que nós tivemos a oportunidade de verificar, aparece então Sacro Império Romano com os 10 reis. já vamos ver os 10 reis. Que, mas eu, antes de me perguntar muito sobre os bem. 10 reis, eu queria dizer, há autores que dizem que o sétimo império, que eu estou a identificar com o Sacro Império Romano, é o papado. Mas o sétimo império não pode ser o papado. Tem que ser o Sacro Império Romano Germânico. Porquê? Por duas razões. Porque se a sexta cabeça ou o sexto rei tem de ser Roma pagã contemporânea de João, e não pode ser, portanto, o papado contemporâneo. Porque é uma explicação da visão. Quando se diz que uma cabeça está a ser explicado no tempo de João, que o império do tempo de João é o império que está a ser referido ali. Portanto, a sétima cabeça, se a sexta cabeça é o império de Roma, a sétima cabeça deve ser o império sucessor de Roma. E o império sucessor de Roma na história da Europa é o Sacro Império Romano Germânico. Esse é o primeiro argumento. Portanto, o sétima cabeça não pode ser o papado. O segundo argumento que mostra que o papado não pode ser a sétima cabeça, ao contrário do que muitos autores dizem, é que se o papado é uma cabeça da besta, então o papado destruirá a Roma papal. O que é não faz absurdo. sentido. Porquê? Porque em Apocalipse 17:16 diz-nos que a besta, com as suas 7 cabeças, irá destruir a prostituta Babilónia. Ora, nós sabemos que a prostituta de Babilónia representa Roma, Roma papal, portanto a sede da Igreja Romana, e se o papado fosse uma cabeça da besta, isso implicaria que o papado iria destruir o papado, o que é um absurdo. Portanto, esse argumento mostra claramente que o sétimo império, a cabeça que ainda não era vinda no tempo de João, é o Sacro Império Romano Germânico e não o papado no tempo do fim. Agora sim, podes-me perguntar sobre os chifres. Sendo que há uma situação interessante, que quer os impérios antecedentes, quer os precedentes, são também impérios, são também políticos. Não, ou seja, Exatamente. não faria muito sentido, no meio desta sequência Haver de impérios uma questão políticos, religiosa. aparecer ali Um poder religioso. Muito bem. Mas agora sim, estes 10 chifres que nós percebemos claramente até por este gráfico, que são também considerados 10 reis, e aparece depois ali à frente também a Federação Europeia com os Já 10 vou explicar reis. isso. Muito bem. Sim, o que é que simbolizam então os 10 chifres da besta de escarlate? Mais uma vez a cronologia. Qual é o período de atividade dos 10 reis? Esse período de atividade começa com o fim do Império Romano. Porquê? Porque no tempo da sexta cabeça, que é o Império de João, do tempo de João, o Império Romano, os chifres ainda são futuros, como nos diz Apocalipse 17:12. E o texto também diz que eles pertencem implicitamente à sétima cabeça, que também era futura, como nos diz Apocalipse 17:10. Portanto, o tempo tem que ser após o tempo de início dos 10 chifres, ou dos 10 reis, da besta de Apocalipse 17, tem que começar a partir do fim do Império Romano, depois da sexta cabeça. Ok? E quando é que termina a atuação desses 10 chifres? Termina na segunda vinda. Porquê? Porque Apocalipse 17:14 fala-nos da batalha escatológica contra o Cordeiro, contra Jesus, que esses 10 chifres vão empreender. O que significa que eles estão ativos até à segunda vinda de Jesus. Portanto, resumindo, o período cronológico da atuação dos 10 chifres da besta de Apocalipse 17 é entre depois de Roma ter acabado, o Império de Roma ter acabado, até à segunda vinda de Jesus. Este é o período. Portanto, isso implica que os 10 reis de Apocalipse 17 surgem após 476 da nossa era, data em que o Império Romano, a sexta cabeça, terminou e deu lugar ao sétimo Império, que é o Sacro Império Romano Germânico. Agora, identificação. Quem é que são estes 10 chifres? São os 10 povos bárbaros germânicos que deram origem à Europa das Nações depois de terem invadido o Império Romano do Ocidente e o terem destruído e substituído. Como é que nós podemos argumentar isso? Com 2 argumentos. Primeiro, nós sabemos que primeiro argumento, há uma grande influência de Daniel sobre o Apocalipse. Eu ainda há bocado já mostrei isso. Por exemplo, Daniel 7 é muito importante para a construção imagética e simbólica do Apocalipse 17. Ora, existem várias alusões da quarta besta do Apocalipse de Daniel 7 à besta do Apocalipse 17. Uma dessas alusões muito forte é que tanto a besta do Apocalipse, de Daniel 7 como a besta do Apocalipse 17 tem 10 chifres. E os termos gregos são os mesmos, ou seja, a tradução grega de Daniel 7 utiliza os mesmos termos que Apocalipse 7 utiliza para falar dos 10 chifres. Portanto, há aqui uma alusão e uma forte relação entre a quarta besta de Daniel 7 e a besta de escarlate de Apocalipse 17. Portanto, os chifres de uma são transportados em significado para os chifres da outra. Estás a compreender o que eu estou a dizer? O que é que isto significa?
significa que todos os intérpretes adventistas concordam que os 10 chifres da besta de Daniel 7, da quarta besta, são os 10 povos bárbaros germânicos. Todos concordam nisto. Ora, se os 10 chifres de Daniel 7 se refletem nos 10 chifres de Apocalipse 17, isso significa que os 10 chifres de Apocalipse 17 também são o símbolo dos 10 povos bárbaros germânicos que destruíram o Império Romano. Fundaram reinos no interior do Império Romano e deram origem ao que é hoje a Europa das Nações. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento que mostra que os 10 chifres da besta de Apocalipse 17 são as 10 nações bárbaras germânicas é a cronologia interna de Apocalipse 17. Porquê? Primeiro, os 10 reis não são colocados em relação com as primeiras 6 cabeças, nunca são colocados em associação com as 6 cabeças primeiras. Ora, a sexta cabeça é o Império Romano, como nós vimos. E a segunda razão é que os 10 chifres operam no clima escatológico sob a orientação da oitava cabeça, a qual é um ressurgir da sétima cabeça. Portanto, isso significa que os 10 chifres ou os 10 reis do Apocalipse 17 pertencem à sétima cabeça da besta. Não é dito explicitamente, mas nós podemos deduzir isso. Se é assim, então eles surgem após a passagem da sexta cabeça. Ora, nós vimos que a sexta cabeça da besta representa o Império de Roma. Portanto, que terminou em 476 da nossa era. E então podemos concluir que se isso é assim, então os 10 chifres da besta da Apocalipse 17 surgem depois do Império de Roma, a partir de 476 da nossa era. E sendo assim, são os 10 povos bárbaros germânicos que conquistaram o Império Romano e que o substituíram, criando reinos no interior do Império Romano do Ocidente. Mas, Paulo, eu peço desculpa por interromper, mas eu Sim. tenho que te fazer esta pergunta. Nós sabemos que esses impérios, portanto, se vão estender no tempo até à segunda vinda de Sim. Jesus. Ora, esses impérios não existem hoje. Não. Então parece haver aqui alguma incoerência. Não, é que existe, vai haver uma oitava cabeça que é um dos 7, eu já lá vou. Que deriva dessa. Exatamente. Agora, para nós considerarmos os 10 povos bárbaros em questão, devemos considerar apenas os povos bárbaros germânicos que invadiram o Império e construíram reinos dentro do Império. Ou seja, de alguma forma estiveram de uma forma direta ligados à destruição do Império Romano. E a partir de 466. E prosseguiram na existência desses reinos a partir dessa data. Também são os que na história mundial são mencionados. São 10 povos e que estão na origem da Europa das Nações. Ora bem, este número 10 também é simbólico, simboliza todas as potências europeias que existiram ao longo da história da Europa até hoje. Portanto, os 10 símbolos são o símbolo da totalidade das potências europeias, da Europa das Nações, desde 476, fim do Império Romano, até à segunda vinda de Jesus. Agora, podes passar o gráfico outra vez rapidamente. Nós vemos que a besta tem várias fases. A besta tem uma era histórica, em que ela era, que corresponde às 7 cabeças da besta, até o Sacro Império Romano, desde o Egito até o Sacro Império Romano. Depois há uma fase em que a besta não está no abismo, que é a fase em que nos encontramos hoje. Não há império na Europa atualmente. E depois há uma oitava fase em que diz que há um oitavo rei, que é um dos 7, portanto uma das 7 cabeças, ou um dos 7 reis, que há de subir do abismo, será presente, é o oitavo rei, no futuro, passando do nosso tempo, que está ainda futuro para nós, como estava futuro para João. Ora bem, esse poder... Que termina com a segunda vinda de Jesus, por isso é que é uma era escatológica. Exatamente, está na era escatológica porque ainda é a época que está ligada à segunda vinda de Jesus. Ora, este poder da Federação Europeia é um poder que tem a ver com Apocalipse 17, versículos 12 a 17, que nós não podemos ler, mas tem a ver com a ação dos 10 reis, os 10 povos bárbaros que representam todas as nações da Europa do tempo do fim. E esses 10 reis têm o mesmo desígnio, diz-nos o texto de Apocalipse 17, 12 a 17, em vista da fundação de um novo império, de um renascer do império, por uma hora. E esse renascer do império por uma hora tem a ver com uma federação europeia que há de surgir entretanto. Essa federação europeia ainda não existe, o que existe hoje é a União Europeia, é um passo na progressão nessa direção. Desde 1957, com a fundação da Comunidade Europeia, tem havido progressões e avanços no chamado processo de integração europeu. Esse processo tem sido comandado pelos partidos populares europeus em grande parte, que são democratas cristãos, estão ligados ao catolicismo. E o futuro, eu aproveito para sugerir, é a criação de uma futura Federação Europeia a partir do que existe hoje da União Europeia.
O Tratado de Lisboa, assinado em 2007, foi um passo nessa direção, um passo na direção do federalismo. Ainda não chegámos lá. Poderão-me dizer, mas o Brexit não é um desmoronar, contratempo, não é um contratempo. Está a unir ainda mais os povos da Europa e as nações da Europa para resolverem o problema, e não é certo se a Grã-Bretanha vai realmente acabar por sair da Europa ou não. As notícias correm umas atrás das outras, não temos ainda certezas, e portanto o futuro será provavelmente uma federação europeia baseada nos 10 reis, que são o símbolo da Europa das nações europeias que existem atualmente. Em primeiro lugar, só esclarecer que não é o teólogo Paulo Lima que está a fazer a profecia. Portanto, não, é uma interpretação do texto. João é que fez a profecia. João é que fez a profecia. Exatamente. Nós só estamos a olhar para ela e interpretá-la. Muito bem. Então quero mais uma vez agradecer o facto de ter estado desse lado. Eu tenho consciência que estes assuntos são assuntos bastante complexos, carecem de bastante análise, estudo particular, e que muitas vezes fica difícil em breves momentos explicar estes assuntos tão complexos, ir tão a fundo, e por isso desde já desafio para si que está desse lado das câmaras a estudar por si mesmo, procurar certificar-se, quer com acompanhamento histórico, quer aquilo que o relato bíblico diz, para que esse conhecimento possa ser seu, possa ser interiorizado no seu coração. Prometendo que ainda vamos estar juntos numa próxima aula para terminar o livro do Apocalipse. Desde já fica o convite, quero agradecer mais uma vez a sua companhia. Até lá, se Deus quiser.